Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Doug Lemov. Atualmente ele tem ganhado muito espaço, né, na, na educação, sobre as técnicas que ele apresenta, né, para que o professor aplique em sala de aula. Então, essas ideias têm ganhado muita adesão dos professores. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, que está descrito, né, num livro intitulado Aluno Aula Nota 10, de Doug Lemov. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso e apresentar algumas reflexões, né, no sentido da gente pensar se realmente todas essas técnicas que ele coloca no livro, ela corresponde à educação, né, ao trabalho do professor em sala de aula, se isso realmente promove avanços ou a gente tem que olhar também com um certo cuidado na aplicação, né, dessas técnicas em sala de aula. Bom, o Lemov é um professor norte-americano, palestrante, consultor na área da educação e autor de alguns livros destinados a melhorias das práticas pedagógicas. Ele apresenta, né, nesse livro, né, Aula Nota 10, algumas técnicas para o professor aplicar em sala de aula. A ideia principal é de que a educação é um investimento que deve propiciar a maior quantidade de retorno no menor tempo possível. Então ele tem uma visão, né, de um dos autores que faz o estudo, né, sobre Lemov, coloca, né, que a ideia de que a gente tem que pensar nessa questão do tempo e pensar também nesse retorno, né? Ou seja, é uma ideia bem pragmática e de uma certa forma até um tanto quanto dá para a gente fazer uma relação, né, com os ideais fordistas, né? Ou seja, né, é otimizar o tempo e uma produção maior de um resultado, né, de um produto. No meu modo de entender, isso não se aplica muito bem na escola, né? Porque a gente não trabalha com materiais que a gente pode pensar numa escala de produção, né, de produtos. Nós trabalhamos com pessoas e a dinâmica é diferente. Bom, e para pensar um pouco sobre isso, né, nessa questão dessa produção, né, relacionadas à educação, ele apresenta algumas técnicas para ajudar os professores em sala de aula a melhorar essa prática, né? E aí a gente tem que pensar um pouco, segundo Lemov, na questão da eficiência, no engajamento desses alunos e na questão do pensamento crítico. Bom, eu não sei se essa questão de essa preocupação com o tempo, ela dá conta de uma reflexão no desenvolvimento desse pensamento mais crítico. Mas ele coloca essa ideia. E para que a gente consiga, segundo Lemov, né, considerar, né, consiga atingir essas expectativas, né, ele coloca que a escola deve ampliar essas oportunidades para os alunos mais pobres, que a gente concorda, né? Tudo, outro ponto, né? Tudo em uma escola, inclusive o tempo, deve estar a serviço da aprendizagem do aluno. Pois é uma boa ideia também. Entretanto, né, se a gente for pensar nessa questão do tempo do professor, o professor, na realidade, quando ele entra na sala de aula, ele tem que fazer uma determinadas ações que muitas vezes não está em sintonia com essa proposta do Lemov. O professor, de uma certa forma, ele tem que gastar um tempo também para que ele consiga organizar suas coisas na sala de aula. Não é tão simples assim, né? Você pensar
numa questão do tempo, dentro de uma sala de aula, né? As pessoas têm os professores, né, têm o seu tempo para organizar a sala de aula. Não é uma coisa tão simples assim. Mas ele coloca essa questão, né, de que a questão do tempo está muito presente nas reflexões do Lemov. Outra ideia que ele coloca, que é bem pragmática, é a questão daquilo que é bom, é somente aquilo que funciona. Então, se não funcionar, você deve excluir. E a ideia da questão pragmática mesmo, né? Só aquilo que tem uma utilidade prática, né? Fora isso, você deve desconsiderar. É uma questão também para reflexão. Será que é apenas isso, né? Essa questão daquilo que funciona na prática é algo que a gente tem que levar em consideração? Não sei, né? A filosofia talvez possa responder essa questão. Outro ponto é a questão da criatividade do professor. Não é um dom, intuição ou inspiração. Concordo. Porém, muitos autores colocam, né, essa questão do dom como algo muito presente no trabalho do professor. Bom, outro ponto que ele coloca é que a escola deve ampliar as oportunidades para os mais pobres, né? E defende a ideia de que todos os alunos estejam sempre aprendendo. Perfeito, também concordo com isso. Mas será que essas ideias, elas estarão promovendo essas possibilidades de aprendizado do aluno? Pensando só na questão do tempo, do pragmatismo. Então a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? Outra questão que ele coloca, né, dentro dessas reflexões que ele apresenta no livro, é que o tempo deve estar sempre a serviço do aprendizado do aluno. Então ele coloca que cada minuto perdido é um tempo perdido nesse processo de aprendizagem. Então, ele coloca como se o professor fosse responsável, né, integralmente dessas questões relacionadas ao tempo. E o professor, quando ele entra na sala de aula, ele tem que dar conta de várias situações, né? E que, de uma certa forma, ele não perde esse tempo, mas ele ganha o tempo, né? Quando ele organiza uma sala de aula, quando ele faz a chamada dos alunos, quando ele estabelece uma rotina, e essas coisas demandam tempo. Não é só chegar na sala de aula e transmitir, né, e dar a sua aula. Tem todo um processo anterior a isso, e que isso faz parte da aprendizagem também, né? E que colabora para a aprendizagem do aluno. Outra ideia que ele coloca é aquilo que a gente que eu já destaquei, mas que ele volta a explicar, né? Que é a ideia do bom é aquilo que funciona, né? Então, ele coloca que todas as operações que favorecem a apropriação, né, ativa do conhecimento depende de uma intervenção direta, intencional e planejada. Então, é aquilo que a gente colocou anteriormente, né? Que aquela boa aprendizagem é somente aquilo que funciona. E isso depende do professor. E claro que ele coloca aqui a questão da intervenção direta intencional e planejada. Então, isso é uma ideia que eu concordo. Porém, eu não sei se, pelo que eu percebi, me parece que em algumas situações ele se contradiz, né? Quando ele coloca a ideia da operação das metodologias ativas, em que você coloca o aluno como protagonista, né? E nem sempre o aluno como protagonista ele vai dar o resultado esperado. Claro que esse protagonismo ele é algo que deve ser construído, né? Ele deve ser construído, deve ser fomentado e aperfeiçoado
Pelo professor. É o professor que, de uma certa forma, vai criar esse protagonismo do aluno. Porque o protagonismo do aluno nem sempre vai ser algo que corresponda aos interesses, né, e ao propósito da educação. Se você der o protagonismo para o aluno, sem uma orientação dada pelo professor, você vai ter um protagonismo que não vai levar a um progresso intelectual. Então, parte desse protagonismo, o responsável maior, no meu modo de entender, cabe ao professor criar esse protagonismo. E como ele vai fazer isso? Através do conhecimento, né? Através do conhecimento, da transmissão desse conhecimento, né? Da resolução de situações, da explicação, né? De orientações. É isso que vai fazer com que o aluno seja o protagonista. E para a gestão em sala de aula, ele coloca que é importante que haja disciplina, isso é óbvio, né? Organização e engajamento. Então, essas 3 características de uma gestão de sala de aula que o professor, né, além de todo esse conhecimento anterior que eu coloquei, né, que faz parte dos princípios de Lemov, ele coloca também a questão da gestão em sala de aula, que é a questão da disciplina, da organização, do engajamento. Então ele fala, por exemplo, que na disciplina é preciso promover um ambiente de respeito, positividade, né, diminuição de conflitos. Na questão da organização, ele coloca que é preciso que os materiais estimulem, né, os materiais pedagógicos e as atividades estimulem o engajamento no sentido de minimizar a questão da distração em sala de aula. E, por fim, o engajamento, que é esse incentivo, né, à participação, né, dos alunos nas aulas. Então, ele coloca que isso é importante para que haja essa boa gestão em sala de aula. Para isso, você também precisa ter expectativas, rotinas, né, como expectativas claras, rotinas previsíveis, incentivos, e uma cultura de aprendizagem. Então, é preciso que você consiga resolver, dar conta de todas essas situações para que você consiga ministrar de forma objetiva e clara, pensando nessa questão de um avanço, né, de uma construção intelectual dos alunos, ele coloca essas questões. Bom, eu fiz um resumo rápido, né, de como Lemov percebe, né, de uma forma bem sintetizada, como ele percebe, como ele promove, né, essa ideia mais geral, e como ele apresenta depois todas as técnicas, né, que são 49 técnicas que o Lemov coloca para o professor com o objetivo de aplicar essas técnicas em sala de aula. Eu vejo que existe aí para mim um viés muito pautado nas questões de mercado. Ele até usa alguns termos, né, relacionados ao mercado, mas eu não sei se isso se sustenta em sala de aula. Claro que a gente também não deve excluir toda essa ideia, porém é preciso pensar um pouco mais com clareza e cuidado sobre essa ideia que parece muito democrática e muito, né, eficiente, né, baseado nos princípios aí de produção, né, de tempo, e pensar que eu não vejo se isso tem muito sentido na educação, mesmo porque às vezes uma criança que você trabalha demora-se às vezes 1 ano para ela dar um retorno naquilo que você
explicou e ensinou para ela. Pois trabalhamos com pessoas e às vezes esse insight, né, demora às vezes 1 ano para ela dar esse resultado. O processo de alfabetização é um pouco isso. Claro que a gente também tem que pensar num tempo plausível para que essas coisas aconteçam. Mas pessoas têm tempos diferentes de aprendizagem. Então a gente tem que pensar isso com mais calma. E então eu finalizo um pouco o vídeo com um texto que diz o seguinte. Ele é um texto que está nesse livro aqui, sobre o construtivismo, e é um texto que foi utilizado por Alessandra Arce, que diz o seguinte: a escola empobrece-se cada vez mais. O conhecimento acumulado pela humanidade torna-se algo para poucos. O senso comum invade a escola, disfarçado de sabedoria popular. Sabedoria, esta cheia de crendices, mistificações e retrógradas. E o professor deixa de ser um intelectual para se tornar um mero técnico. Parece bem próximo a isso, as ideias de Lemaitre, né? Ou um acompanhante do processo de construção do indivíduo. Mas a formação desse professor ainda não se adaptou a esse modelo. A formação universitária arcaica e acadêmica impede o professor de exercer na sua plenitude o construtivismo e dar vazão a todas as consequências nefastas até aqui apontadas. Então é um pouco isso, né? Eu não sei se essas ideias relacionadas, né, a muita técnica, né, em sala de aula é algo que produz, né, que fomenta esse processo de construção, né, do indivíduo na sua plenitude. Bom, fica aí uma reflexão, né, e cada um também faça reflexão aí para que a gente consiga melhorar essa formação dos nossos alunos. Bom, eu fico por aqui e logo um novo vídeo. Abraço.